Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão Kennedy Novaes e estamos começando aqui hoje mais um estudo bíblico da nossa série de estudos chamada Do Princípio ao Fim. Eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse aqui no nosso canal, deixasse seu like, ativasse as notificações e também compartilhasse esses estudos aqui para mais pessoas, tá certo? Bem, na aula de hoje nós vamos responder algumas perguntas a respeito de, por exemplo, de que Jesus nos salvou? Por que ele teve que morrer? E sabe por que o tema de hoje é referente a essas perguntas? Porque o tema de hoje é o Salvador. Bem, vamos responder aqui a nossa primeira pergunta. Essa é uma frase em que eu creio que com certeza muitos de vocês aí já ouviram alguém falar ela, né? A frase é o seguinte: Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mas salvar de quê? E a outra pergunta é: por que ele teve que morrer? Bem, a resposta da primeira pergunta, né? Do que Jesus nos salvou? Bem, Jesus ele nos salvou do domínio do pecado. Porque depois que o homem pecou, depois que o pecado entrou na humanidade, nós fomos afastados de Deus, né? Houve um abismo entre o homem e Deus. E Jesus, ele veio justamente para isso, para reconciliar o homem com Deus, né? Jesus é o único acesso que nós temos para chegar até Deus, né? E você pode conferir isso em Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Por que Jesus teve que morrer? Bem, Jesus, como esse texto aqui já diz, e como eu falei aqui também, ele morreu justamente para nos libertar do mundo do pecado. Bem, eu vou dar um exemplo de como que eram as coisas do ponto de vista do plano de salvação de Deus. Vamos supor que estamos dentro de uma casa e nesta casa tem apenas uma porta. É uma casa assim, né? 4 paredes com uma só porta. Aí o que acontece? Essa porta ela é trancada e aí você está dentro dela. Aí de repente dentro dessa casa começa a pegar fogo, né? Essa casa começa a pegar fogo e você fica ali. E aí o que acontece? Vem alguém do lado de fora, consegue quebrar a porta, abre a porta e aí agora a decisão é sua. Você pode sair dentro da casa e não morrer pegando fogo, ou você pode simplesmente ignorar a porta aberta e permanecer dentro da casa. Vejamos que o plano de salvação consiste nisso, né? Nós estávamos presos, enjaulados, e aí Jesus veio, quebrou as grades e nos deu a liberdade. Só que ele não veio para nos levar diretamente lá para fora da casa. Ele veio para abrir a porta e nos conceder a oportunidade de escolher sair para fora da casa junto com ele ou permanecer dentro dela. E essa é a pergunta que eu faço para você. Qual é a sua escolha? Você prefere continuar nessa vida de pecado? Você prefere continuar dentro dessa casa em chamas, dessa ilusão toda? Ou você prefere sair pela porta que com muito sacrifício o Senhor Jesus Cristo abriu para você? Bem, no princípio, quando o homem ele ainda era perfeito, quando ele ainda era a imagem e semelhança de Deus, o homem ele via Deus face a face e ouvia Deus perfeitamente, não é? Mas a partir do momento em que o pecado ele entrou na humanidade, o homem ele já não pôde mais ver a Deus, né? Ele passou apenas a ouvir a voz de Deus, né? E com o tempo também o ser humano deixou de ouvir a voz de Deus, né? Deus deixou de falar
vamos supor assim, né? Pessoalmente com as pessoas, né? Antes Deus falava com as pessoas por meio dos profetas, né? Mas hoje Deus ainda fala conosco. E como é que Deus fala conosco hoje? Deus fala conosco hoje através da Bíblia, através da palavra dele, né? Hoje, através da Bíblia, nós temos o privilégio de ouvir os ensinamentos de Deus, não é? Bem, agora vamos aqui estudar um pouco a respeito do plano de salvação, né? O que é o plano de salvação? É um plano criado por Deus para resgatar a humanidade. Veja que, olha o que foi que aconteceu. O homem, ele transgrediu contra Deus, o homem brigou contra Deus, né? Mas, ao invés do homem ir lá e tentar se reconciliar com Deus, Deus, sendo, vamos colocar aqui, a vítima, sendo o ofendido, ele é que teve a iniciativa de se reconciliar com o homem. Veja o quão magnífico é Deus. Mesmo o homem tendo sido o errado da história, Deus foi lá e ele concedeu uma oportunidade. Deus foi atrás da humanidade, né? Deus veio em nosso favor por amor a nós. E eu espero que, conforme essa palavra que eu lhe disse, você venha ver Deus de outra forma, né? Nós vemos aí muitas pessoas dizendo, Deus é amor. Sim, Deus é amor de verdade. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Isso não quer dizer que você, por saber que Deus é amor, que Ele te ama e tal, que você tem que permanecer na sua vida de erros, na sua vida de pecado, ok? O plano de salvação consiste no seguinte: o homem ele pecou contra Deus e aí ele foi destituído da sua glória, conforme Romanos 5, versos 12, que diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, né? Adão, ele era a imagem e semelhança de Deus, só que nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança de Adão, porque nós herdamos de Adão essa natureza pecaminosa, né? Nós só deixamos de ser a imagem e semelhança de Adão a partir do momento em que a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo e pede o perdão dos nossos pecados, nos convertemos de verdade, de coração a Ele e passamos a seguir na obediência e na santidade da Sua palavra, ok? Bem, o que foi que Deus usou mais nesse plano de salvação? Bem, na época de Moisés, o único meio de as pessoas adquirirem uma reconciliação com Deus, o perdão dos seus pecados, era por meio do sacrifício de animais, né? A pessoa, ela levava lá um animal puro, tinha que ser um animal puro, um animal limpo, um animal saudável, perfeito, um animal perfeito. E chegando lá, essa pessoa ela colocava a mão sobre a cabeça do animal e ali os pecados daquela pessoa passavam para aquele animal. Aí o sumo sacerdote, os sacerdotes lá, matavam este animal e derramavam seu sangue no altar. E assim a pessoa ali tinha os seus pecados perdoados. Isso nos remete muito ao que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, né? Ele foi um homem perfeito, um homem santo, um homem separado, né? Nele não teve nenhum pecado. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é? E com isso vem a morte do Senhor Jesus, né? Ele entregou a sua vida por amor a nós, né? O amor dele excedeu muito mais que a própria vida. Lá na cruz do Calvário, ele sofreu dores terríveis, tanto externas quanto internas. Ali na cruz, por alguns momentos, Jesus ele esteve separado de Deus, né? Desde antes da criação, Jesus sempre esteve ao lado do Pai, ao lado de Deus. Mas ali no momento da cruz, Jesus ele deixava de ser um homem santo para ser um homem pecador. Por quê? Porque ele estava absorvendo os pecados da humanidade sobre si. E como consequência do pecado, ele teve que se afastar de Deus, né? Deus, por conta disso, se afastou do Senhor Jesus ali. E
ali foi um momento de muita dor e sofrimento para ele, mas em nenhum momento ele pensou em desistir. Ele levou a sério a sua missão, que era nos salvar. Portanto, que esse sacrifício do Senhor Jesus venha refletir bastante na sua vida, que venha lhe ajudar a tomar a decisão certa a tomar, que você venha se reconciliar com Deus, que você venha se voltar para Ele hoje, ok? Bem, vamos conferir aqui o texto bíblico de Lucas, capítulo 19, versículo 10, que diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para resgatar a humanidade, certo? E qual o resultado desse plano de salvação, né? Qual a recompensa? Bem, a recompensa do plano de salvação é a reconciliação com Deus, o perdão de pecados e a vida eterna ao lado de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver isso em João 3,16, que é um versículo muito conhecido e também é considerado como o coração da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia no nome dele, creia que ele é o Filho de Deus, creia nele. Bem, logo após a morte do Senhor Jesus Cristo, houve o começo de uma nova aliança. Houve o começo de uma nova fase para a humanidade. Agora todas as pessoas tinham acesso a Deus. Não só mais o povo judeu ali, mas também todo aquele que ouvisse e cresse no nome de Jesus poderia se chegar a Deus e poderia ser salvo. Bem, com isso vemos a passagem do véu do templo, né? O véu do templo ali, ele simbolizava a divisão, o abismo que estava entre o homem e Deus. E ali, a partir do momento em que o véu se rasga de cima a baixo, olha só que magnífico, ele não rasgou de baixo para cima, mas de cima para baixo. A partir do momento em que aquele véu ele se rasga, ele se divide, isso nos mostra que o acesso a Deus foi liberado, que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que a missão dele foi cumprida com êxito. Nós podemos ver isso em Marcos, capítulo 15, versos 38, que diz o seguinte: então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Que maravilha, que glorioso, né? O amor de Deus por nós é algo indescritível, porque mesmo Deus sendo a pessoa ofendida nessa questão da salvação, Deus ele veio e buscou se reconciliar com o homem. Isso nos ensina uma importante lição, a humildade de reconhecer os nossos erros. Às vezes, nós discutimos com alguém e mesmo que aquele alguém seja o errado, nós podemos até ele pedir perdão, mesmo que nós sejamos a pessoa ofendida, assim como Deus fez. Olha que ensinamento maravilhoso, né? Você reconhecer os seus erros e reconhecer que você necessita do perdão, né? Exercite a prática do perdão. Procure pedir perdão a Deus pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas falhas, e também procure perdoar as pessoas que te ofenderam, as pessoas que te magoaram. O perdão, ele é como uma ferida. Se você não perdoar, aquela ferida ela vai ficar aberta. E qualquer coisa que tocar nela vai doer e muito. Mas quando você escolhe perdoar, aquela ferida ela se fecha, ela se torna uma cicatriz. O perdão não é esquecer. O perdão não é esquecer. O perdão é você perdoar e você simplesmente ter domínio sobre aquela ação. Você lembrar daquilo e você tomar para si ensinamentos. Por quê? A cicatriz ela vai continuar, só que ela não vai mais doer. E assim é o perdão, ok? Para muitas pessoas é difícil perdoar alguém, mas tente exercer essa prática. Perdoe alguém que te ofendeu. Busque se reconciliar com alguém que você tem ofendido também, certo?
Vamos exercitar a prática do perdão. A alma do ser humano, ela só pode ser salva unicamente pelo Senhor Jesus Cristo. Como eu já disse aqui, né? O Senhor Jesus é o único acesso que nós temos a Deus, né? Sem o Senhor Jesus é impossível chegar até Deus, ok? E você pode conferir isso nos textos de Atos, capítulo 4, verso 12, Romanos, capítulo 10, versículo 13 e Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Você pode estar lendo aí na sua Bíblia esses textos, ok? E o último texto que eu quero passar para vocês aqui dessa aula está em Apocalipse 3, verso 20, que diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse versículo é um convite. Jesus está à porta. Ele está batendo a porta do seu coração. Ele está batendo a porta da sua vida. E como eu dei aquele exemplo da casa em chamas, é decisão sua, é escolha sua você abrir a porta para Jesus e deixar Ele te salvar. É escolha sua e de mais ninguém. Só você pode tomar essa decisão. A salvação ela é individual. Mas você também não pode ser egoísta e pensar somente na sua salvação. Pense também que os seus familiares, os seus amigos, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, eles também são almas que necessitam do perdão de Deus, que necessitam da glória dele. Se você já conhece o Senhor Jesus, se você já tem uma experiência com Ele, que mal te impede você compartilhar o reino de Deus com mais pessoas? Que mal tem? Então não pense somente na salvação da sua alma, pense também na salvação das outras pessoas. Claro, não estou dizendo aqui que você não deve deixar de cuidar da sua salvação e cuidar da salvação dos outros, não. Cuide da sua salvação, cuide da sua vida com Deus. Mas também não se esqueça de compartilhar o reino de Deus, ok? Assim como o Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Abra a porta do seu coração, Jesus quer entrar na sua vida. Ele quer te transformar, Ele quer te salvar, Ele quer que você tenha uma vida com Deus. Ele quer que você esteja ao lado dEle, como igreja, como servo, como filho. Lembre-se que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e a crença no seu nome, no seu poder, nos faz se tornar filhos de Deus. Olha só que maravilhoso. De pecadores, miseráveis, a filhos de Deus. Pense nisso. Deixe que o Senhor Jesus Cristo entre na sua vida, ok? Bem, espero que essa aula tenha aberto o seu conhecimento, tenha lhe ajudado muito, tenha edificado e fortalecido a sua fé. Continue na sua casa estudando a Bíblia. Não fique só com esses estudos aqui. Procure mais estar na presença de Deus. Procure estudar mais da palavra dele. Peça ajuda ao Espírito Santo, que ele vai te ajudar a compreender a palavra do Senhor. E compartilhe esses estudos que nós temos aqui, este canal, para mais alguém, para algum grupo de igreja, para algum amigo que você gosta da Bíblia, né? E também deixe aqui nos comentários aqui, né, o que você achou da aula, o que você aprendeu, o que você gostaria que a gente trazesse aqui também, né? Vamos interagir aqui, né? Nós somos uma família abençoada por Deus aqui neste canal. Bem, que essa obra venha crescer grandemente aqui, que a palavra de Deus venha tocar no seu coração sempre, que Deus venha te abençoar, que Ele venha cuidar de você e que você também venha estar buscando a presença dEle, que você venha estar buscando estar no esconderijo do Altíssimo. Bem, fiquem com o Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe, fiquem com a paz do Senhor. Até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. E lembre-se, aqui a gente aprende à luz da Bíblia.